Eduardo Barão já conectado aqui com a gente, com as informações sobre o segundo dia da convenção lá do Partido Republicano, e esse segundo dia pós a aparição pública de Donald Trump. Um curativo ali vistoso na orelha direita, apareceu ao lado do homem escolhido para ser o candidato a vice. Queria começar pelo vice, Barão. Jovem, 39 anos, já atacou Trump, já foi um crítico de Trump, mas muda de ideia com facilidade, né? Boa tarde para você. Olá, Adriana, boa tarde para você, para a Ju, para o Renan. Se o pessoal conseguir tirar meu retorno, eu agradeço. É o seguinte, a gente está acompanhando o segundo dia da convenção aqui em Milwaukee e, de novo, né, nessa expectativa para saber se o Trump vai aparecer. O protocolo, né, normalmente, ele só aparece no último dia. É assim que funciona aqui nos Estados Unidos com os candidatos. É no último dia, digamos, a cereja do bolo, quando ele faz o anúncio. E o vice, né, o J.D. Vance, que foi confirmado ontem, também é confirmado só no dia, na quarta-feira, digamos assim, um dia antes do último, né? Então, anteciparam tudo. Faz parte da lógica do Trump, né? Ele acaba quebrando alguns protocolos e ontem foi um deles. Tanto o aparecimento com esse curativo na orelha direita, tudo por causa do atentado do último sábado, né? E também a confirmação no J.D. Vance. Você perguntava sobre esse candidato agora a vice, né? Ele realmente, no começo da vida política dele, atacava o Trump, dizia que ele não tinha a menor condição de ser presidente, que ele não cuidava, não gostava das pessoas, mas depois mudou de ideia e virou um trumpista de primeira vez. E quem apoiou demais a candidatura do J.D. Vance foi justamente o Elon Musk, o todo-poderoso dono da Tesla, dono do X, né, do Twitter. E agora o Elon Musk diz que vai doar 48 milhões de dólares por mês para a campanha republicana. Ou seja, é muito dinheiro, né? Então tem uma ligação aí da escolha do Elon Musk justamente com a definição desse vice, o J.D. Vance, que vai concorrer na chapa de Donald Trump. Trump apareceu bem fisicamente, apesar de não estar, digamos assim, tão efusivo, parecia um pouco emocionado, afinal de contas, acabou de sobreviver a um atentado por milímetros. E ele cumprimentou ali as pessoas, apoiadores, não estava tão cheio nesse momento o ginásio onde está sendo realizada a convenção, já tinha muita gente indo embora, né? Então foi uma aparição realmente surpresa do ex-presidente, que ninguém sabe se vai voltar a aparecer hoje, se vai querer falar hoje, ou se vai aguardar a liturgia e só falar no último dia, na quinta-feira. Barão, estava lendo na imprensa americana que, muito embora haja expectativa aí para a fala do presidente, do ex-presidente Donald Trump, que deve ser um discurso um pouco menos acalorado do que normalmente ele faz, há outros temas que aparecem aí na convenção e que hoje é um dos principais temas do dia, a agenda anti-imigração, que é uma das pautas favoritas de Donald Trump, né? Ah, sem dúvida nenhuma, e está na ordem do dia por aqui, Renan. Mas a grande expectativa hoje não é nem para esse assunto, eles pautam realmente, cada dia tem um assunto diferente. A grande expectativa hoje é para o discurso da Nikki Haley. A Nikki Haley foi adversária do Trump durante a campanha e falou muito, muito mal do agora candidato oficial do Partido Republicano. Ela disse, inclusive, que o Trump não tinha a menor condição de voltar à Casa Branca. Nikki Haley não tinha nem sido convidada para a convenção republicana, mas aparentemente se acertaram ali e ela vai fazer o discurso logo mais. Está todo mundo curioso para saber qual vai ser o tom do discurso da Nikki Haley, para saber se ela agora fez as pazes, acha que Trump é o melhor candidato mesmo, ou se vai ser um tom ali meio ambíguo. O ex-presidente telefonou ontem para um dos Kennedys, que está concorrendo aqui numa chapa avulsa, né, para tentar o apoio dele. É um candidato que não está por nenhum partido, então o Trump telefonou ontem para ver se consegue o apoio justamente de uns descendentes dos Kennedys que fazem muito sucesso aqui nos Estados Unidos. Então, todos esses temas, a economia, que falaram muito ontem, hoje a imigração, é provável que eles continuem batendo bastante na atual gestão do presidente Joe Biden, que por enquanto garante que vai sair candidato do Partido Democrata. O Barão, e não podemos deixar de falar do Biden. Joe Biden, que deu uma entrevista e que teve que se justificar nessa entrevista, não só em relação à própria saúde, dizendo que cognitivamente está bem, mas também em relação a uma fala de que ele teria dado uma declaração antes do atentado de que Trump tem que ser colocado no alvo, e esse no alvo repercutiu bastante aí. Joe Biden, na entrevista ontem à noite a uma TV americana, teve que se justificar, né? Pois é, Adriano, a gente conseguiu até dar essa informação no Jornal da Band ontem ao vivo, né? Foi justamente nessa hora que o Biden tinha acabado de conceder essa entrevista, ele dizendo justamente isso, né? Que não deveria ter dito essa frase, né? Que o Trump é o alvo agora da campanha.
É claro que ninguém poderia imaginar, eu tenho certeza que o Biden não falou isso com o intuito de provocar nenhum atentado, e não dá para saber se o assassino realmente pensou no que o Biden falou, até porque ninguém sabe qual é a relação até agora. A investigação continua, nenhuma carta foi encontrada, nenhuma mensagem no telefone dele, enfim. Mas o Biden voltou atrás, admitindo esse erro. Os democratas estão numa situação muito complicada. Primeiro, porque Biden disse que continua sendo candidato e a diferença só aumenta, a vantagem de Trump só aumenta, principalmente nos estados pêndulo, né, que normalmente pendem para um lado, pendem para o outro. Dessa vez não, todos estão indo com o Donald Trump. E mais, há uma grande preocupação de que o Partido Democrata possa perder cadeiras, tanto na Câmara quanto no Senado. E aí ficaria muito mais fácil para o Donald Trump continuar governando caso volte realmente à Casa Branca após as eleições de novembro. O Barão, a Juliana aqui falando, estava aqui pensando que, enquanto você mostrava o Biden, que ele escolheu a vice-presidente dele, a Kamala Harris, para poder mostrar ali um contraponto, né? Ele, um homem branco, mais velho, uma mulher negra, né, com ascendência mestiça, e agora a escolha do Trump por um homem que o pessoal chama de mini-me, né, mini-Trump, meio que a cópia dele, clone, né, que o Biden chamou ele de clone do Trump. Isso, qual é a estratégia? Porque se é igualzinho a ele, será que ele não tem dificuldade aí de expandir o perfil do eleitor? Aparentemente não há nenhum interesse nisso, viu, Ju? Se você olhar as pessoas que participam aqui da convenção também, a esmagadora maioria é branca, de uma faixa etária às vezes até maior, não tem muitos jovens. Enfim, eles não estão preocupados em mostrar, digamos, diferenças. Pelo contrário, eles continuam nessa mesma toada e o Trump é o grande símbolo, né? O Trump tem um ar aqui para eles como se fosse realmente uma figura divina. Então, seguir essa mesma linhagem de Donald Trump é aparentemente a ideia com a escolha do J.D. Vance, que é completamente oposta à ideia democrata, né? De mostrar pluralidade de cor, de idade, de gênero, enfim. Então, são linhas de raciocínio bem diferentes. Se o Trump adota uma política e mostra isso colocando um vice parecido com ele, o Biden tentou uma outra estratégia. Na prática, a gente consegue observar isso até na eleição, né? Normalmente, os eleitores negros votam no Partido Democrata e os latinos também. Já mudou isso um pouco com o Trump, enfim, mas não há nenhuma preocupação, nem nos discursos, nem no dia a dia aqui na convenção, em mostrar um cenário de pluralidade entre os republicanos.